Olá, boa noite. Então, hoje, dia oito de fevereiro, né? Estamos iniciando essa jornada para poder ajudar você, o seu filho, a cada dia se tornar mais seguro, mais confiante. É ajudar você, senhores pais. Então, é uma honra estar aqui podendo ajudar de alguma forma. Então, para você que tem filhos, que tem conhecidos, que tem crianças tímidas, filhos tímidos, sobrinhos, alguma criança que é tímida, assim. Então, assim, essa live é para você que se preocupa com o seu filho, com o futuro do seu filho, como é que você quer que ele se transforme daqui em diante. Então, se você tem essa preocupação com seu filho, então fique nessa live até o final, que eu vou falar, vou dar várias dicas, vou explicar também como identificar, porque é importante, antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude, é importante a gente identificar para poder saber o que fazer, né? Então, compartilhe com seus amigos, familiares e vamos lá saber do conteúdo, né? Então, assim, para falar assim da timidez, a timidez ela é, sabe, aquela preocupação obsessiva do que vão pensar. Quem é tímido sente isso, tem aquela preocupação obsessiva de quem vai estar olhando, quem é que vai estar, o que estão pensando na hora que está assim no meio de pessoas, né? Então fica sempre aquela preocupação que fica atormentando ali. Então são, digamos que seja comportamentos assim que pode ser desenvolvido, a timidez ela pode ser desenvolvida assim, pode ser que seja de algum comportamento dos pais, assim, que de ele ser tímido, ou assim, pelo fato de como essa criança é tratada, assim, dentro da casa dela. Então, tudo isso aí faz diferença. A maneira como você trata o seu filho, isso aí vai dar um reflexo na vida dele. Então, se você grita com seu filho, provavelmente ele vai gritar com você, com outras pessoas, com outras crianças. E a timidez é assim também. Se você se você, por exemplo, fica comparando muito seu filho com os coleguinhas, com os amiguinhos, assim, ou mesmo quando tem mais irmãos, né? Porque geralmente sempre tem um que é mais tímido, outro que é mais assim, introvertido, extrovertido, né? Então tudo isso aí vai fazendo diferença assim na vida da criança, né? Então é a partir desse momento que começa a desenvolver a timidez, por exemplo, seja porque a mãe é muito, se cobra demais do filho, então se torna uma pressão muito grande na cabeça da criança, né? Então ela vai começando a travar, até que pode dar até outras complicações, né? Outros tipos de problemas psicológicos também. Então, na verdade, a timidez não é uma doença, mas ela é um problema, assim, para quem vive. Muitas pessoas dizem assim que pode ser que seja uma coisa passageira. Pode ser que sim, pode ser que não. Acho que depende muito da situação, porque quando se trata assim de comportamento, eu acredito assim que todos podem mudar se quiser. Mas se a pessoa não quiser, aí não tem como, né? Não tem como mudar, então. Mas a timidez ela prejudica muito a capacidade de mostrar as nossas qualidades. Por exemplo, assim, como é que uma criança tímida vai apresentar um trabalho? Por exemplo, se ou precisar expor alguma algo mais que assim para falar em público. Então a criança não consegue. Boa noite, Hilda. Seja bem-vinda. Convide seus amigos que precisam desse conteúdo aqui, tá bom? Então, assim, quando a criança precisa falar em público, ou até mesmo assim, tem um grupo de colegas ali que precisa de um líder. Quem que vocês acham que as pessoas vão escolher? Com certeza, para um líder tem que ser aquela criança que ela é mais assim, que ela interage mais com a sala, que conversa, que fala mesmo. Então, sempre eles vão escolher
esse tipo de pessoa, né? E já dá para ser visto assim desde a infância. E também pode ser é, caracterizado assim por muita vergonha, seja de si mesmo ou seja de alguma coisa assim que ela não gosta dela mesma. Então a criança ela se sente mal, assim, a baixa autoestima, né? Porque essa é uma das principais coisas também, né? Então, essa falta de confiança, ela acaba atrapalhando muito a criança de não se desenvolver. Por exemplo, assim, em casa, ela é muito... os pais brigam muito com ela, ficam comparando demais, ficam falando coisas demais. Então, a criança, ela está recebendo esse impacto. Então, isso aí já está mudando várias coisas na vida dela, né? Tá, digamos que, assim, tudo que a gente faz, a gente recebe de volta. Então, quando é na criança, você está implantando aquilo nela. Então, quando ela crescer, ela vai levar tudo isso para a vida dela. E isso vai... muitas coisas ruins que acontecem, assim, que aparecem na nossa vida também, é pelo fato de como fomos tratados na infância. Então, assim, muitas pessoas não têm essa preocupação, mas, assim, o que você fala para o seu filho, a maneira como você se comporta também, porque às vezes, assim, não adianta a gente querer uma coisa para o nosso filho, sendo que a gente faz outra. E geralmente as crianças, elas copiam a gente. Não adianta que fala assim, ah, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Mas a criança, é muito mais fácil a criança fazer aquilo que elas vê nos pais, né? Então tudo isso aí vai influenciando também. Então a gente tem que parar para pensar mesmo, assim, que timidez não é bobagem, assim. Se eu não fosse buscar ajuda, eu não estaria aqui ajudando outras crianças a não se tornarem assim como eu me tornei, né, toda travada, toda insegura. Eu achava que eu nunca ia conseguir fazer nada na vida, porque assim, eu tinha meu sonho muito grande assim de poder ajudar pessoas. Eu sempre quis trabalhar com pessoas. Mas assim, eu não tinha coragem, eu não tinha determinação, então ficava complicado. Como é que alguém vai fazer uma coisa sendo que não consegue? Não adianta só querer. Tem que dar na cara a tapa mesmo. Então, então tudo isso aí vai influenciando na vida do seu filho. E muitas das vezes, assim, influencia também no relacionamento dele. Às vezes, assim, a pessoa que cresce tímida, às vezes não consegue falar aquilo que gostaria e acaba, assim, ficando na dela. Então, na verdade, nem todo mundo que se cala tá bem. Se todo mundo que se calasse ficasse bem, era ótimo, maravilhoso, né? Mas não é assim. Infelizmente, não é assim. Então, assim, eu sempre falo, assim, dentro de casa, assim, ah, se você quer alguma coisa, fale. Se você está precisando de alguma coisa, fale, mas fale claramente, porque eu não vou adivinhar, eu não vou saber o que você está pensando. E eu nem quero, nem gostaria. Então, assim, é de a gente falar mesmo, de a gente ensinar nossos filhos a falarem. Então, com isso, né, falar um pouco dessa introdução. Então, assim, eu vou falar de alguns tipos de timidez, assim, né, que são mais frequentes, assim, em qualquer tipo de ser humano, que a gente consegue já, só de a gente observar o comportamento da criança, a gente consegue identificar qual é o tipo, né, que fica bem claro, assim. Então, o tipo um é a timidez situacional, ou seja, é aquela timidez que vai muito da situação, assim. Por exemplo, assim, a pessoa ela não tem medo de falar assim com as pessoas, mas ela tem medo de falar em público. Na verdade, essa situacional todo mundo passa. As pessoas falam assim, ah, eu não sou tímido, meu filho não é tímido. Gente, todo mundo passa por esse momento, não é que todo mundo é que todo mundo passa por esse momento de timidez. Por exemplo, assim, eu tenho vergonha também. Se for para falar no meio de uma plateia, eu vou ficar com vergonha. Então, mas é uma coisa que passa depois, né? Agora, então, essa situacional, né? E essa situacional é, por exemplo, quando vai falar a primeira vez, por exemplo, o primeiro dia de aula, que as crianças ficam todas nervosas, ficam tudo com medo. Então, esse tipo de timidez que só é no começo, mas depois passa logo. E também quando a criança ela vai numa festa de aniversário,
na festa, na casa de alguém que ela não conhece, que tem várias pessoas que ela não conhece, é lógico que ela fica um pouco retraída mesmo. Mas assim, depois que ela já está mais acostumada com o ambiente, com as pessoas ali, então ela fica mais tranquila, ela começa a se soltar. Então quando é rápido assim, então significa que é a timidez situacional. Então depende muito da situação, sabe? Não é sempre assim. Agora tem a outra também que é a proposital, que é, por exemplo, assim, isso daí eu sei que tudo que se trata de timidez são coisas, na verdade, da nossa cabeça, que a gente que fica criando coisa na nossa cabeça, né? Então, essa proposital é, por exemplo, assim, quando a pessoa, ela tem medo, digamos assim, eu tenho medo uma coisa assim bem forte assim que nós brasileiros vivemos aqui no Japão, né? Por exemplo, assim, tem crianças assim que eles têm vergonha de falar o idioma deles materno, né? Que no caso é português, outras coisas assim. No caso, eu já vi crianças que têm vergonha de falar o português na frente dos coleguinhas japoneses. Então, esse é um tipo de timidez proposital, porque é bem específico mesmo, sabe? Então, às vezes tem vergonha da nacionalidade, tem vergonha até dos pais, às vezes, dependendo da situação. Isso é triste, mas é verdade, infelizmente, né? Que tem crianças que têm vergonha dos pais por serem pobres. Então, esses tipos de timidez, assim, sabe? São proposital mesmo. São coisas que a pessoa cria ali, né? Então, dá para identificar muito forte que é uma coisa, assim, que é passageira, assim. Não é uma coisa que vai ficar ali na vida da pessoa atormentando, né? Então, e a outra que é mais grave, assim, que era onde o nível que eu tava de timidez, era a timidez crônica. Essa é uma das mais fortes. Então, nesse caso, assim, da crônica, realmente já precisa de ajuda, senão a pessoa não sai dali, sem esforço nenhum, né? Então, a crônica, a pessoa já não consegue interagir com ninguém, assim, e, e ela tem medo de ficar, assim, em ambiente de falar em público, ela não consegue fazer amizade. Então, a crônica é realmente mais complicado, assim. E, e quando ela precisa falar em público, fica toda vermelha, fica toda tremendo, a voz fica tremendo, sabe? Então, essas são algumas maneiras de você identificar, assim. É interessante de a gente saber, assim, porque, como eu falei, para a gente saber o que fazer, a gente precisa saber o que é, né? É que nem o médico, a gente precisa saber o que é, o grau que tá também. E outra coisa, assim, tem que ver também se realmente a timidez está atrapalhando as crianças, né? Que, principalmente, assim, na escola. Porque, por exemplo, se a criança ela não tem coragem de falar com o professor quando tem alguma dúvida, ela não tem coragem de falar, assim, seja de alguma dificuldade que ela está tendo ali, seja que alguém está fazendo alguma coisa com ela não fala, ela fica na dela por vergonha, porque a timidez talvez já seja a crônica, né? Porque não consegue falar, não consegue interagir. Então já é preocupante isso. Ainda mais assim, aqui no Japão que mistura muitas coisas, assim. Então as crianças realmente, assim, se elas não estiverem preparadas assim, para enfrentar essa barreira, elas cada dia vão crescendo assim. Aí assim, e pior quando cresce, assim, que eles crescem assim, com a mentalidade assim, de japonês, que é pessoas mais fechadas. Então, assim, de a gente poder trabalhar assim, realmente assim, a cabeça da criança, de ela se aceitar em primeiro lugar, né? Então, tudo isso aí vai é, ajudando ela a melhorar. Porque, assim, primeiro que ela precisa ter muito apoio dos pais. Os pais têm aquele momento com as crianças para saber o que aconteceu na escola, o que ela precisa, o que ela gostaria de melhorar. Então, tudo isso aí vai melhorando muito a timidez na criança, né? E principalmente assim na parte de falar para a criança que ela precisa acreditar nela mesma, ela precisa
ela não precisa ficar se comparando com outros colegas, porque brasileiro nunca vai ser japonês. Então, tem muito sofrimento assim das crianças aqui no Japão, é que elas querem ser japonesa, é impossível, né? Ninguém nasce uma coisa assim, é, mesmo que seja dupla nacionalidade, assim, é complicado. Mas é importante assim mostrar para os seus filhos que eles precisam se aceitar do jeito que eles são. Ninguém é igual a ninguém e tem que mostrar para eles também as qualidades dele, né? Porque assim, quando as crianças focam muito nos outros, então elas nunca olham para elas acham que elas só têm defeito, elas não conseguem fazer, digamos, eu não consigo aprender japonês porque eu sou brasileira ou outra nacionalidade, né? Então, assim, quando a criança inventa o pensamento assim para bloquear ela não vai evoluir, porque ela acha que, eu sou brasileira, é por isso que eu não aprendo. Então ela coloca ali como barreira e para ela sair dali, aí que entra os pais, sabe? Ou os pais ou outras pessoas para ajudar, né? Então, falar que não é assim, todo mundo é capaz de aprender, se quiser, se esforçar, é dessa maneira que todo mundo vai virar o jogo. Então é de falar sempre assim, sabe? De não ficar deixando as crianças assim, achar que isso é normal, que é por isso e por aquilo. Não deixar elas ficarem inventando desculpa, na verdade, porque o ser humano, desde pequeno, ele já tem essa coisa de ficar inventando desculpa. Eu sou assim por causa da minha mãe, não sei o quê, porque meu pai me abandonou, porque são os hormônios, não sei o quê. Então, sempre, se você sempre deixar, sempre vai ter uma desculpa para ele não evoluir. E ele não vai evoluir por causa disso. Enquanto você não quebrar esse mal aí, essa barreira, ele não vai evoluir. Então é interessante ter uma conversa clara com as crianças, porque como elas não têm noção das coisas, então você tem que falar para eles, né, que não é desse jeito e existe sim maneira de melhorar, de mudar, que são essas coisas que quando a gente muda a nossa forma de pensar, de ver a vida também, a gente consegue ver de outras maneiras e até coisas que a gente não conseguia ver antes, assim, e acaba melhorando vários pontos, sabe? Então, assim, essa semana vai ser uma semana bem bacana, assim, que eu vou falar de vários temas e tudo, assim, da minha experiência também, da experiência que eu já vivi com meus alunos. Então, vai ser, assim, bem ampla. Essa semana inteira, assim, vai ser um conteúdo bem bacana, assim, para vocês entenderem melhor. Porque, assim, às vezes as pessoas ficam julgando meu trabalho, porque assim, falam assim, meu filho não é tímido, o meu filho, fala com todo mundo, não sei o quê. Mas assim, por trás de tudo isso, tem um problema, gente. E toda criança, ela não está preparada para lidar com os problemas da vida. Então, como assim você vai falar que não precisa, sendo que você ainda não provou dos benefícios, ainda não fez, assim. Então, de ver assim, porque a criança ela não está preparada para lidar com o problema, com a dificuldade dela, e quando ela se deparar com isso, sendo que você falava que ela não era tímida, quando ela se deparar com isso, que ela estiver sofrendo, você não vai saber ajudar também, porque primeiro que os pais não têm essa preparação e, e como é assim, como que a gente vai dar uma coisa que a gente não tem, né? A gente só dá aquilo que tem. Então, os pais, assim, de conscientizar que não é só questão de timidez, mas o que tem por trás da timidez, que todo mundo precisa saber. Então, essa semana eu vou abrir esse leque, sabe, para entender melhor também, que não é só questão de vergonha, mas tem muita coisa por trás de tudo isso. E que todo mundo passa, sim, por esse momento, porque o ser humano ele tem medo, tem insegurança, tem várias coisas, assim, que todo mundo, independente se fala mais, se fala pouco, eles passam pelas mesmas situações. Mas a questão é que muitas das vezes eles passam com muito mais. Alguns passam com muito mais facilidade e outros não, né? Então essa que é a diferença. Então, assim, pois prevenir é melhor que remediar, né?
Então, como eu vi aquela pesquisa, assim, que mais pra frente vão inventar um remédio, assim, pra timidez da pessoa, sabe? Porque a timidez, assim, ela afeta vários partes do cérebro. Então, assim, e cada parte do cérebro tem ali os pontos ali. Então, o remédio, ele vai, assim, atingir aquelas partes ali afetadas pela timidez, sabe? E sendo que a gente pode trabalhar sem remédio agora, enquanto está cedo, enquanto não tem problema assim maior, sabe? Então é muito complicado. Eu já estaria doida. Primeira coisa que eu falei assim que eu não queria, né, que as minhas filhas vivessem esse mesmo problema que eu. Mas assim, depende, né? Vai de cada pai, de cada mãe também. Mas assim, o mais importante assim que a gente pode sim, pode superar. Vários alunos já passaram pelo processo e conseguiram, né? Então, assim, de você falar pro seu filho que ele precisa ver as qualidades dele, encarar os medos, assim, porque o tímido, assim, ele é muito medroso, né? Muito inseguro. Então, a gente precisa mostrar para ele que para a gente superar um obstáculo, a gente precisa passar por aquela situação, enfrentar aquele medo, aquela insegurança. Por exemplo, assim, medo todo mundo tem. Vai dizer que só é tímido que sente medo? Claro que não, né? Então isso já é de uma quebra assim de pensamento que timidez só é vergonha. Então medo todo mundo sente, né? Então assim de fazer com que o seu filho enfrente os medos, isso aí vai ajudar também. E você tem começado, assim, é lógico que com criança tem que ser coisas mais leves, né? Por exemplo, se ele tem medo de entrar na piscina, então vai com ele devagarinho, conversa, primeiro um pé, depois outra mão, cada dia uma parte do corpo, até que a criança sinta a vontade para até ela sentir confiança de que eu fui e não caiu meu pé e não aconteceu nada comigo. Então, assim, de a criança ela se sentir segura de que não aconteceu nada com ela vai querer enfrentar o desafio dela. Ou assim, se tem, às vezes a criança tem medo até de subir em algum lugar mesmo, né? Que é normal esse medo, mas de você ir mostrar para ela que é possível sim ela superar aquele medo, aquela insegurança de estar ali, que nada vai acontecer, que a gente está sempre de olho ali, né? Então ela é mais importante de ela sentir também essa confiança dos pais. Porque assim, como é que você quer que seu filho confie em você, no que você está falando, sendo que você não está passando essa confiança para ele? Então isso também é importante, que não é só falar, mas é você passar essa confiança para ele. Então, muito das coisas assim que as crianças elas não obedecem, por exemplo, elas não acreditam no que os pais falam, porque tem esse bloqueio assim dos pais também. Às vezes eles falam, mas lá no fundo eles estão também sofrendo. Então, por isso que não funciona, sabe? Então, tudo isso aí a gente tem também que parar e pensar. Então, encarar o medo, né? E assim, de falar para eles que nem tudo também que a gente pensa, nem tudo que a gente pensa é verdade. Porque assim, quando a criança é muito tímida, ela fica pensando um monte de coisas negativas, né? Tipo, eu não consigo, eu não posso, eu não sei falar, eu não sei interagir, não consigo fazer amizade. Então, fica rodeando de coisa negativa. Então, de você parar para pensar, assim, parar para pensar não, fazer com que o seu filho veja que é assim, é, de mostrar para ele, porque com criança, assim, a gente precisa mostrar para ele, seja anotar ali o que ele está pensando e o que você pode melhorar, o que você pode fazer, assim, perguntar para ele o que ele pode fazer para ele superar aquilo, como, né? Porque assim, de a gente fazer a pergunta para a criança também é uma solução. Porque assim, às vezes a gente não sabe o que fazer, mas quando a gente faz uma pergunta para a criança, ela dá a resposta, gente. E assim, muitos pais também ignoram essa parte, assim, é bobagem isso que ele falou. Mas na verdade a gente tem que acolher.
Porque assim, é nessa também que os pais ficam bloqueando os filhos, falando que tudo que eles falam é bobagem, de eles não aceitarem a opinião dos filhos. Isso também vai causando a timidez, vai bloqueando cada vez mais, né? Então é muito forte. Assim, são as pequenas coisas que fazem a diferença na vida da criança e que são coisas assim, são coisas pequenas, gente, mas pelo fato de a gente não saber o que isso vai causar, o impacto que vai causar na vida da criança, a gente acaba passando batido mesmo. Então, assim, vocês precisam aceitar mais a opinião deles, assim. É lógico que nem tudo também, né? Tem coisa que a gente tem que ter sabedoria para saber o que é bom e o que não é bom. Porque às vezes, assim, de falar, tudo que a criança fala é verdade. Claro que não, né? Tem que ver também. Aquilo que a gente acha que dá pra... Por exemplo, assim, se você pergunta uma coisa pro seu filho, aí ele dá uma resposta assim, aí você vai analisar também se aquilo faz sentido, né? Tá, mas isso aqui eu acho que não dá para praticar, não. Teria outra? Vamos pensar em outra? Então dá para reformular, assim, a forma de... A forma, aquilo que ele tinha falado, sabe? Então essas coisas vão ajudar bastante a criança a se soltar cada vez mais. A criança comunicativa tem mais oportunidades, verdade. Mas assim, eu acho que assim, tudo assim tem os dois lados da moeda. Porque assim, se fosse no meu caso, hoje em dia, se eu trabalhasse em escola, eu ia dar mais oportunidade para as crianças que são mais quietas, porque eu ia trabalhar a parte da desenvoltura dela. Porque essa parte de pegar só os comunicativos e deixar os quietinhos de lado, como é que as pessoas querem que as crianças se desenvolvam desse jeito, né? Então, esses mais comunicativos, eu já ia deixar lá, assim, não que eu deixaria de lado, mas assim, seria a segunda opção, sabe? Então, assim, de tratar todo mundo igual também, porque essa parte de, só porque a criança fala demais, as pessoas olham tudo para ela, todo mundo quer dar atenção só para ela. Então, quem está quieto ali fica sentido, assim, poxa, eu queria ser assim também. E já fica aquela coisa na cabeça, eu queria ser assim também, eu não sei porque eu nasci desse jeito, eu não sei porque minha mãe não me ajuda, então fica aqueles conflitos internos, sabe? Então, de você poder identificar todos esses tipos de timidez, assim, nas crianças, é importante para você saber o que fazer, saber se está na hora realmente de correr atrás do prejuízo enquanto antes, né? Porque enquanto tá criança é muito mais fácil trabalhar do que depois quando tá na parte da adolescência, quando já tá adulto. Quando tá adulto é mais difícil ainda. Porque assim, quando tá adulto, ele já não consegue, não que ele não consiga, mas é que ele já não quer fazer aquilo que uma criança faz com facilidade para conseguir o resultado rápido, que dá resultado, mas assim, ele fala, ai, não, isso aí é muito para mim, eu não consigo. Então fica repetindo coisas negativas e não faz mesmo. Então quem não faz nada para mudar, não vai mudar, né? Não tem jeito. Então, assim, e os adolescentes também já é uma outra barreira, porque os adolescentes acham que eles têm opinião própria, acham que não precisa, acham que não tem problema nenhum. É lógico que não é todo mundo também, né? A gente nunca pode generalizar. Então, mas assim, eles já estão vivendo uma nova fase, né? Então, já é mais trabalhoso. Assim, não que seja impossível, mas é mais trabalhoso, tá bom? Então amanhã terá outra live também. Eu vou falar assim para identificar se a criança está sendo vitimista, porque essa parte de a timidez travar, então acaba tendo outro transtorno também. Na live de amanhã eu vou explicar melhor para a gente entender cada vez mais assim as coisas que muitas crianças estão vivendo e os pais não estão vendo. Então essa é uma maneira de conscientizar também, tá bom? Então agradeço a todos que estiveram até aqui, né? Compartilhe com seus amigos, marque nos comentários, porque vai ter várias lives aqui, tá bom? Então eu conto com a colaboração de todos e até a próxima, gente. Até amanhã, né? Gratidão, tchau!